Vamos então concluir aqui a nossa semana, iniciando mais um estudo do nosso livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o número 108, um pouco de fermento. E, como eu comentei com vocês no início, nós tivemos duas mensagens importantes na nossa harmonização. Uma que falava sobre o magnetismo pessoal, tratando do magnetismo de Jesus, a grande influência que ele exercia sobre todos aqueles que eram seus seguidores, e também falando sobre o conteúdo que nós acumulamos dentro de nós e que naturalmente acabam depois sendo irradiados através de energias bastante sutis que nós muito pouco valorizamos ainda por uma falta de cultura, por uma falta de entendimento a respeito desse universo sutil que nos envolve. Então, tivemos essas duas mensagens para as nossas reflexões nesse momento de ambientação. Quando nós falamos sobre influências, essa é uma palavra bastante utilizada dentro dos estudos doutrinários. A primeira palavra que vem como complemento são espirituais. Então nós falamos influência e complementamos com o espiritual, porque nós sempre pensamos que as influências que nos afetam de uma forma mais ostensiva, de uma forma mais direta, são aquelas que partem do mundo espiritual, que acabam de um modo imperceptível para nós, a princípio, interferindo nas nossas ações. Aliás, os espíritos já reforçam isso, que quando se trata de influências espirituais, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós supomos, a ponto de nos dirigirem. Então nós gravamos essa mensagem e a partir dela nós então nos preocupamos muito com o mundo espiritual, o que é legítimo. Mas muito mais importante para nós, dentro das nossas relações sociais, são as influências que nós recebemos uns dos outros. Influências que são constantes, influências que são intensas, porque não são apenas ideias que são transmitidas e que nós captamos, mas são exemplos que nós observamos, são situações que nós vemos, são ações diretas que nós sofremos. Então, por isso, essas influências interferem muito, de uma forma muito poderosa sobre nós. Quando se fala então de influências aqui do nosso mundo, influências pessoais, influências de ideias, nós temos vários níveis de influência que nós precisamos considerar. Primeiro são as influências pessoais, aquelas que nós, através das ideias que nós trocamos, das companhias que nós temos, acabam interferindo no nosso modo de pensar e até no nosso modo de viver. Tanto é assim que quando nós nos lembramos e ainda vivemos, nesse processo de educação, sempre tem aquelas frases clássicas, quando falam das más companhias. Eu me lembro de uma frase que a minha avó, já desencarnada há bastante tempo, costumava usar naquelas expressões interioranas, que gambá cheira gambá, Então era uma frase muito verdadeira quando se tratava dessa questão dos indivíduos de um caráter duvidoso, Então, se andava com uma companhia, significava que tinha grande afinidade com ele. Então, dentro desse campo social, dos nossos relacionamentos, nós sofremos, não tenhamos dúvida nenhuma disso, influências muito importantes. Aquilo que nós aprendemos dentro de casa, nós levamos para as nossas relações sociais fora dela, e aquilo que nós aprendemos fora de casa, nós trazemos para dentro. E tanto que todo mundo se lembra que durante a infância era sempre aquela coisa, a gente sempre tinha aquela mania de se comportar dentro de casa do modo como nós nos comportávamos fora de casa. E aí então vinha todas as repreensões, todas as chamadas de atenção e tudo mais, porque na rua nós não tínhamos nenhum tipo de censura, pelo menos não direta, que limitava nossas ações. Então nós fazíamos na rua
usufruíamos daquela liberdade que nós tínhamos, e em casa nós gostaríamos então de exercer plenamente aquela mesma liberdade, só que num ambiente que havia muitas limitações, e por isso nós sofríamos as consequências disso. No segundo nível, nós falamos do ambiente onde nós frequentamos, que então não é uma influência de uma pessoa ou outra, é uma influência de um ambiente inteiro, onde várias ideias vão se juntando, vários grupos vão compartilhando então os seus valores, ou as suas imperfeições, os seus vícios, e é então nesse ambiente onde nós frequentamos, nós então também sofremos, passamos por essas interferências no nosso caráter. E o terceiro, nós podemos colocar o que acontece, por exemplo, na mídia, que é uma grande formadora de opinião, nos seus vários tipos de linguagens que são utilizadas, uma linguagem jornalística, uma linguagem dramática, uma linguagem festiva, cultural, não importa qual ela seja. Então, ao sentarmos em frente a uma televisão e assistirmos a um programa, nós inevitavelmente somos influenciados por aquilo que é oferecido. Daí então nós vemos, né, os níveis de programas que são hoje transmitidos para nós e que acabam, de alguma forma, sofrendo críticas, sofrendo elogios dos mais variados, a música, a dança, tudo para nós que é transmitido, e nós falamos mídia, porque se nós não estamos vivendo diretamente ligados a esse universo, nós não fazemos parte dele, nós então recebemos a mensagem vindo através da mídia. E ela então, um jornalista, um ator, um atleta, por exemplo, também. Vemos hoje as crianças, eu me recordo de já há muito tempo, eu morava perto de um clube, e dava para ouvir às vezes as crianças brincando na quadra esportiva, né, jogando futebol, jogando ali o seu futsal. E aí de vez em quando, naquele calor da partida, a gente ouvia as crianças gritando, e eram aquelas agressões verbais de crianças de 13, de 12 anos, de 10 anos às vezes, se comportando exatamente como os jogadores de futebol se comportam na televisão. Então vemos a grande influência também que isso exerce sobre nós. E daí também partimos para o nosso trabalho, para o nosso ambiente profissional. Nós vemos também nas igrejas, nas escolas. Então, o homem, sendo um ser que depende de uma coletividade para poder se desenvolver, e essa influência ela faz parte desse processo de desenvolvimento, porque o indivíduo sozinho ele traz o seu próprio conteúdo, mas o seu conteúdo ele pode ficar estagnado, ele pode ser limitado. Então, se ele vive sozinho, ele vai se comportar dessa forma durante toda a sua existência, já que nada o estimula a sair daquela condição inicial. A partir do momento em que essa lei natural o coloca dentro de um grupo, começam então a trocar experiências. As necessidades, naturalmente, são o ponto mais importante da sua mobilização, mas se fosse somente a necessidade, imaginando dentro daquela visão fictícia de Robinson Crusoe, aquele náufrago que acabou então vivendo numa ilha sozinho, até pelo menos o aparecimento do Sexta-feira, né, que era o índio companheiro, mas ele vivia sozinho. Ele simplesmente fazia aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Então o seu intelecto se desenvolvia. Aliás, isso é importante, vivemos no mundo de provas e expiações exatamente porque as necessidades nos mobilizam para desenvolvermos aquilo que nós precisamos dentro desse universo intelectual, do nosso conteúdo intelectual. Então eu preciso encontrar soluções para resolver os meus problemas. E os meus problemas, a princípio, estão ligados diretamente à minha sobrevivência. Então eu vou encontrando ferramentas, aí a gente vai lembrando então da própria história da humanidade. Ferramentas, ambiente, alimentação, vestuário, o seu estabelecimento numa determinada região. Então ele encontra soluções intelectuais para isso. Então isso para ele basta, pelo menos nesse desenvolvimento
primário. Mas depois vem o seu desenvolvimento moral, o seu desenvolvimento das ideias, o seu intelecto também, obviamente. Então, vivendo num grupo, compartilhando a sua existência, as suas necessidades e as suas soluções, ele começa então a trocar conteúdos, trocar valores com os seus companheiros. E ali então ele começa a ver o mundo por outra perspectiva, por uma outra óptica. Por que isso tudo? Porque do seu ponto de vista ele analisa a questão apenas a partir de um ponto específico, que é o seu ponto. Quando ele começa a trocar experiência com outras pessoas, ele começa então a ver de uma outra forma. Exatamente porque cada um se desenvolve pelas experiências pessoais que viveu e depois pelas experiências coletivas, mas ele traz o seu próprio conteúdo. E aí então, quando nós falamos sobre o desenvolvimento espiritual, nós devemos considerar a questão da imortalidade, em que o espírito viveu tantas e tantas encarnações, em que o espírito teve tantas e tantas experiências, e ele é um ser único. Não podemos nunca dizer que nós temos ali vida exatamente igual ao outro. E essa diferença, essa diversidade que existe na natureza, em todas as espécies, em que alguns pontos, em que algumas espécies se destacam muito mais, quanto mais racional, quanto mais moralizada, maior é a diferença que existe entre os indivíduos. Enquanto nós falamos nas espécies em reinos inferiores, vivendo em função dos seus instintos, existe muita semelhança no comportamento de cada um. Exatamente porque faz parte daquele conteúdo limitado que eles têm. Mas quando nós começamos a desenvolver o livre-arbítrio, o nosso intelecto, nós começamos então a ver o mundo de uma forma diferente. Então, dentro dessa coletividade, essa diferença que existe entre os indivíduos vão sendo trocadas de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa. Porque nós pensamos nos valores e no conteúdo positivo que cada pessoa tem. Mas devemos também considerar as suas imperfeições, as suas limitações. Que isso também acaba sendo trocado. Quando nós estudamos, quando nós ouvimos, naquela mensagem inicial, falando sobre magnetismo pessoal, em que o Espírito que trouxe para nós a mensagem falava sobre Jesus, um espírito de grande capacidade magnética, e quando se fala em magnetismo pessoal, a gente pensa também no magnetismo animal, que Mesmer desenvolveu para nós, falando sobre a aplicação de passes, sobre o trabalho terapêutico, sobre a influência do magnetismo animal sobre a matéria. Mas o magnetismo pessoal ele é importante, e nós vemos isso de um modo muito claro na nossa sociedade, principalmente agora que nós temos a mídia trazendo uma visão geral do nosso mundo, onde uma pessoa de um lugar mais longínquo, ele é apresentado para a sociedade mundial através, por exemplo, de redes sociais, através da mídia de um modo geral, e aí, então nós analisamos o seu comportamento, analisamos exatamente o motivo dele se tornar tão importante para que todos prestem atenção na sua vida pessoal ou nas suas ações. Então nós vemos assim os grandes ícones que nós temos hoje. Aqueles homens de grande simpatia, com capacidade de cativar milhares, se não milhões de pessoas. Jesus foi o exemplo que foi trazido para nós, mas nós tivemos, tanto de um lado positivo como de um lado negativo, outros tantos indivíduos que exerceram uma influência sobre a sociedade. Adolf Hitler, por exemplo, ele era um dos indivíduos com maior poder magnético que a humanidade teve a capacidade, teve as condições de conhecer, teve a possibilidade, a oportunidade de conhecer. Só que, de acordo com seus valores, ele transmitia aquilo que ele tinha dentro de si próprio, ou seja, ele compartilhava o seu conteúdo. Então nós lembramos que o magnetismo, como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, como Chico Xavier e como tantos outros indivíduos, sejam eles grandes expoentes de instituições, de ideias, como pessoas comuns, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma pequena comunidade, dentro de uma família, aquele que se torna o centro das atenções de alguma forma, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então isso mostra para nós um poder que é ainda muito sutil, que é ainda para nós muito desconhecido,
que nós falamos muito, não, porque nós temos simpatia, porque é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito antipática e coisa e tal. Então nós utilizamos essas palavras porque fazem parte do nosso vocabulário. E que, de certa forma, nós sentimos, percebemos o efeito dessas situações no nosso dia a dia, mas nós nunca nos preocupamos em fazermos uma análise mais cuidadosa e mais detalhada sobre o poder que o magnetismo pessoal exerce sobre nós mesmos e sobre aqueles que estão próximos a nós. Então nós poderíamos dizer assim, que o magnetismo, quando ele tem a capacidade de tocar uma pessoa próxima a nós, é como se nós inicialmente conectássemos um cabo, uma mangueira, por exemplo, ou um cabo de eletricidade. Então o magnetismo ele primeiro conecta as pessoas. Depois que há essa conexão, existe então a transmissão das informações. O magnetismo cativa e o conteúdo influencia. Então, quanto maior o poder magnético que uma pessoa tem, maior é a facilidade que ele tem de transmitir os seus valores. Então, nós somos influenciados o tempo todo por essa força magnética que existe próxima a nós e, ao mesmo tempo, também transmitimos uns aos outros, mutuamente, os valores que nós possuímos. Aquele que possui uma força magnética maior é aquele que é capaz de transmitir maior conteúdo àqueles que estão próximos, compartilhando seus valores. Então, ao analisarmos isso, ao avaliarmos as consequências desse poder que nós ainda desconhecemos, é hora de começarmos a analisar a nós mesmos. Porque certamente temos influência uns sobre os outros. Muitas vezes somos influenciados porque existem aqueles que possuem capacidade magnética maior do que a nossa, mas nós também temos a nossa capacidade magnética de influenciarmos aqueles que são mais frágeis ou mais influenciáveis que nós. Basta lembrar que os pais, naturalmente, aqueles que são os irmãos mais velhos, os familiares, exercem uma influência sobre aqueles aos quais aqueles que estão tutelados para a educação, para o seu desenvolvimento. Então, uma criança vem do seu professor. Quem aqui, durante a sua infância, não se inspirou num professor? Porque tinha seus valores, porque tinha ali a sua forma de trabalhar, porque demonstrava, através do seu exemplo, aquilo que falava, de uma forma positiva ou negativa, né? Depende muito. Muitas pessoas marcaram a nossa vida de uma forma negativa, outras, porém, marcaram a nossa vida de uma forma positiva. Então, ao começarmos a olhar para o mundo, é como se nós colocássemos um óculos que tivesse a capacidade de apresentar, de mostrar para nós o campo magnético de cada pessoa. Então nós vemos que as pessoas vão se aproximando, e agora com essa distância que existe, que essa distância que foi diminuindo por essa influência da tecnologia que nós temos hoje, das telecomunicações, já não existe mais barreira. Alguma coisa que alguém diz do outro lado do mundo, no momento em que eu leio essa mensagem, no e-mail, numa rede social, num programa de televisão, eu automaticamente começo a processar aquelas informações. E o seu poder magnético me atinge a distâncias que eu não consigo imaginar. Então vemos isso, a importância que nós temos dentro desse universo. Aqui nessa mensagem, então, após essa nossa introdução, que já pegou metade do nosso estudo, o título da mensagem é Um Pouco de Fermento. E aí então Emmanuel separa para nós uma passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então essa mensagem já é para nós bastante clara das suas intenções. Um pouco de fermento é capaz de levedar uma massa inteira. Aquela massa de pão, aquela massa de bolo, cresce com uma pequena colher de fermento. E isso mostra para nós que esse fermento são as nossas ideias e os nossos valores, que são capazes de influenciar e inflar e fazer crescer a ideia de uma massa toda à nossa volta. Emmanuel diz o seguinte para nós, então: Ninguém vive só.
Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia, emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então, essa mensagem é pequena, mas é bastante significativa, né? Na verdade, Spock, esse trecho ele é selecionado do livro Fonte Viva, que toda mensagem tem uma pequena introdução do Novo Testamento. Então, assim, não temos qual é exatamente a editora, qual é a tradução. Eu gosto, quando eu faço o estudo da Bíblia, uma Bíblia chama Bíblia Online. É uma Bíblia evangélica, que é utilizada, né? Então a gente não tem essa preocupação de ficar tentando esses pequenos detalhes, né? Se tem uma palavra errada, uma ideia errada, qual livro que existe, qual que não existe. Então a nossa preocupação é apenas estudar ali a essência do Novo Testamento, e isso não causa grandes transtornos para nós, não. Tá? Então, assim, não tem uma Bíblia específica para orientar-nos. Tem, inclusive, uma Bíblia com tradução por espíritas estudiosos, né, como é o caso do professor Severino Celestino, ou então do Haroldo Dutra Dias, que são duas Bíblias bastante interessantes. Então, para quem tiver interesse nesses estudos, nós recomendamos, então, aquelas que são de conteúdo de uma visão espírita, que é muito mais fácil para nos afinizarmos com ela. Bom, aqui nessa mensagem, primeiro falamos, né, sobre aquilo que diz respeito à nossa vivência coletiva. Mas a recomendação que Emmanuel traz para nós logo no início é exatamente essa. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. E ele lembra que a nossa conduta é um livro aberto. É curioso quando nós nos lembramos daquela questão 919, a clássica questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre o autoconhecimento com Santo Agostinho, e ele coloca logo como primeira resposta, conhece-te a ti mesmo, nos dá um incentivo sobre o autoconhecimento que é tão necessário para nós. Porque nós só conseguimos fazer um planejamento de qualquer empreendimento que nós vamos realizar na nossa vida se nós tivermos um conhecimento sobre todos os elementos que envolvem esse empreendimento. Então eu tenho que saber quanto eu tenho de recursos, quem está à minha disposição, em que área que eu vou atuar. São aquelas noções básicas de qualquer administrador. Não precisa nem ser um bom administrador, porque até o mau administrador ele sabe que ele precisa ter esse conhecimento e fazer esses cálculos. A forma como ele vai administrar isso já é outra história. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando nós falamos assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Muito bem, então você tem o seu objetivo. Agora, de que forma que você vai alcançar esse objetivo? Para isso nós não fazemos planejamento. Nós fazemos planejamento para uma dieta, fazemos planejamento para uma viagem,
fazemos planejamento para algum investimento, para resolver alguma situação, mas nunca para fazer uma reforma íntima, nunca para trabalharmos o nosso interior. Então, o ponto inicial que Santo Agostinho trouxe foi exatamente isso. Para que você possa se tornar uma pessoa melhor, você precisa se conhecer. Saber exatamente quais são as minhas virtudes, quais são as minhas imperfeições, qual é o ambiente onde eu vivo, quais são as minhas crenças, quais são os meus... qual é o conteúdo intelectual que eu tenho. Então eu começo a me conhecer. Eu sei exatamente quem eu sou. Pelo menos essa deveria ser a nossa afirmação. E aí então Kardec, percebendo a dificuldade para nós desse autoconhecimento, ele pergunta para Santo Agostinho qual é a melhor forma de fazer isso. E nós já conversamos durante esses últimos dias, não me lembro qual estudo foi, inclusive li para vocês aqui a resposta que Santo Agostinho deu. Quando ele dizia assim, olha, toda vez que você, faça como eu fiz, toda vez que você colocar a cabeça no travesseiro, faça uma revista do seu dia. Porque a gente fica pensando assim, durante a minha infância, a minha educação, então eu fico assim, bom, na minha existência passada, ou na minha existência futura, Santo Agostinho diz, para tudo. Pensa só no dia que você viveu. Como foi o seu dia? Quais foram as suas escolhas? O que você fez de bom dentro daquele nosso senso de justiça que já começou a se desenvolver? Aquela noção do certo e errado? Exato, fazer esse inventário diário. Então, o que você fez de bom, o que você fez de ruim, o que te fez feliz, o que te fez triste. E no dia seguinte, aí você faz o seu planejamento, procure evitar aquilo que foi negativo e procure intensificar aquilo que foi positivo. E no dia seguinte faz a mesma coisa, e nós percebemos então que a primeira força que deve ser aplicada nesse processo é a força da disciplina. Aí nós conseguimos, de fato, através dessa disciplina, promover essa mudança. A mesma disciplina que nós fazemos para gerenciar a nossa vida, pelo menos tentamos, né? Administrar a nossa vida pessoal, a nossa vida de relação, a nossa vida material. Pessoal não, né? Porque pessoal depende desse conhecimento interior. Ou então aquela história que nós fazemos, né? Se você vai fazer uma viagem, aí você já começa a guardar os seus recursos, já começa a ver para onde você vai, onde você vai ficar, quando você volta, o que você vai comprar, quem vai com você. Olha quantos detalhes estão envolvidos no planejamento de uma viagem. Se você vai fazer então aquela sua dieta, qual é o alimento que você pode, quantas vezes, que tipo de exercício tem que ser feito, qual é o remédio que tem que ser tomado, se tiver que tomar algum remédio. Então fazemos também o nosso planejamento para a saúde orgânica, para a saúde do nosso organismo. E então, para a nossa vida pessoal, como eu falei para vocês, nós não temos essa disciplina. Quantas vezes nós ouvimos aqueles depoimentos, né, aqueles exemplos que são mostrados de pessoas que dizem que em 3 meses eu consegui tal coisa, em 6 meses eu consegui tal coisa. E por que nesse período todo ele conseguiu alcançar isso? Porque houve aquela disciplina diária. Não era uma disciplina rígida 100%, porque também nós não somos tão desenvolvidos assim para manter essa rigidez, mas essa flexibilidade ela acaba sendo compensada com outros esforços. Mas conseguimos, durante aquele período, promover essa mudança. E aí, orgulhosamente, nós apresentamos o resultado do nosso trabalho, seja ele qual for. Mas, moralmente, nós não temos como fazer essa medição. E também não temos essa disciplina. Principalmente porque tudo aquilo que acontece à nossa volta, a partir das nossas atitudes, começa no nosso pensamento. Só que, embora nós tenhamos o entendimento de que os nossos pensamentos são ouvidos e vistos por aqueles que estão próximos a nós, principalmente desencarnados, já que, como Paulo de Tarso há muito tempo já lembrava que nós somos vigiados por uma multidão de testemunhas, mas teoria é teoria, prática é outra coisa. Então, no silêncio dos nossos pensamentos, nós continuamos nos julgamentos, como nós estudamos ontem no Evangelho segundo o Espiritismo, nos nossos vícios, nos nossos raciocínios, nos nossos desejos, nas nossas intenções, tudo muito bem planejado.
mas nem tudo acaba sendo colocado em prática. Aquele nosso alter ego, que é o nosso grande juiz, faz uma seleção daquilo que pode ser manifestado e daquilo que não pode. Todos nós temos, até aquele que se apresenta com um caráter mais fraco. Se a gente acha que aquela pessoa que fez ali as maiores, cometeu os maiores erros aos nossos olhos, se a gente acha que aquilo é o máximo que ele pode apresentar, é um grande engano. Porque se não tivesse esse senso moral, ainda que minimamente desenvolvido, controlando as suas ações, ele poderia fazer triplicado aquilo que ele já fez de equivocado. Então até mesmo aquele indivíduo que se mostra como pior, ele pode fazer muito mais, de acordo com seus instintos. Mas ele não faz porque sua consciência o restringe nas suas ações. Mas o pensamento está trabalhando. Então a grande dificuldade que nós temos nessa mudança de conduta é exatamente controlar os nossos pensamentos. Eu não queria ficar pensando tal coisa, mas eu não consigo segurar. Eu olho para aquele indivíduo, eu olho para aquela situação, me vem aquela imagem, o pensamento começa a trabalhar, não tem como conter. Mais ou menos como se fala, como se lembra, aquela... um ditado, né? Um ditado não, um provérbio, né? Uma pequena história, que é contada por Divaldo Franco a respeito da fofoca. Para quem não lembra, eu vou só rapidamente aqui trazer para ilustrar aqui as nossas ideias, que uma pessoa disse que ia contar uma fofoca para um mestre. Mestre, tem uma fofoca, uma coisa para te contar. Essa coisa, naturalmente, era a tal da fofoca. Aí então vem aquela história das 3 peneiras, que a gente pode também colocar, a peneira da verdade, a peneira da utilidade, a peneira da caridade. Mas aí então o mestre diz o seguinte: antes de você contar, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele pegou então esse discípulo, levou até o telhado, o terraço da casa onde ele se encontrava, e levou junto um travesseiro de penas, daqueles que se usavam antigamente, né? Não tinha ainda a tecnologia da espuma que nós utilizamos hoje. E aí então o mestre disse: abra o travesseiro, rasgue o travesseiro e jogue as penas para o ar. E ele começou a chacoalhar o travesseiro. Dá para a gente imaginar aquela cena, né? Pena para todo lado, o vento levando e tudo mais. Depois que ele acabou e esvaziou o travesseiro, ele disse: agora junte todas as penas. E o discípulo disse: mas é impossível fazer isso. Aí o mestre disse: é exatamente assim com a fofoca. Depois que você lança, você não tem como consertar, porque ela vai alcançar distâncias e extensões que é impossível para nós recuperarmos e reconstruirmos aquilo que foi destruído. Essa imagem do travesseiro a gente pode usar também para o nosso pensamento. Quando ele começa a trabalhar, não adianta a gente querer ficar pegar pena por pena, porque as penas vão se espalhar e vão alcançar um campo cada vez maior. Então a dificuldade que nós temos para controlar o nosso pensamento é muito grande. Daí a necessidade que nós temos de sempre atividades que ocupem a nossa mente, para que a gente não fique com a cabeça divagando, com a mente divagando, e ao mesmo tempo que nós tenhamos uma escola moral que possa nos instruir. Na nossa sociedade hoje, o que nós temos são religiões que ocupam esse papel de escolas religiosas. Temos escolas filosóficas, temos dentro da família também, que são escolas de educação moral, mas as religiões hoje se ocupam desse papel. De modo geral. Embora, como eu falei para vocês, temos aqueles que não seguem nenhuma religião, mas têm a sua própria filosofia de vida baseado nas suas instruções, obrigado, Cinzinho, baseados nas suas instruções, baseados na sua filosofia, na sua base filosófica propriamente dita. Então nós temos essas escolas que nos ajudam em nossas instruções. Por isso que nós temos até mesmo uma visão geral. Tem até um apresentador de televisão, que é o Ratinho, que todo mundo conhece, que diz assim: coloque seu filho numa religião, para que ele possa ser educado moralmente. E quando ele disse isso, parecia algo popularesco, algo sem muito sentido, mas nós vemos agora, compreendendo exatamente que a base filosófica
de cada religião tem esse propósito de fazer com que o espírito se eleve. Então uma criança sem religião, ou como o próprio Chico Xavier lembrava, quando diziam para ele: Chico, você percebeu quantas igrejas evangélicas estão fechando na cidade? O Chico disse: percebi e lamento, porque para cada igreja que se fecha, a chance de um novo presídio ser aberto é muito grande. Porque as pessoas sem essa escola moral, vivendo apenas dos seus instintos, vivendo apenas daquilo que a sociedade oferece, ela tem uma grande chance de se deixar levar pela lei da selva. Ou seja, ela vive em função das suas necessidades, e as necessidades estimulam, principalmente no ser humano, a força do instinto. E o instinto não tem julgamento. Ele faz aquilo que precisa. É a razão que vai direcionar, como nós já estudamos sobre isso, lá no nosso livro A Gênese, falando sobre a diferença entre instinto e razão, instinto e inteligência. Então, inicialmente, para nós, essa educação intelectual nos ajuda no controle dos nossos pensamentos, no controle das nossas emoções, mas não necessariamente na transformação deles. Essa transformação demanda tempo e um esforço muito grande. Porque, como eu falei para vocês, o pensamento se desenrola no silêncio da nossa mente. E não existe ninguém que venha julgar. Somos nós mesmos que fazemos esse julgamento. E se nós não temos condições desse auto-julgamento, as coisas continuam como estão, trazendo todas as suas consequências. Toda essa mudança interior que nós precisamos promover é importante para esse entendimento que nós temos hoje desse assunto, porque nós influenciamos uns todo o tempo, uns aos outros o tempo todo. Então eu preciso, sabendo dessa capacidade de influência que eu tenho, eu preciso controlar aquilo que eu trago no meu interior. Porque todos nós nos conectamos. É aquele fio USB que conectamos na mente uns dos outros. E aí, de repente, aquele computador mais potente, aquele processador mais potente, começa então a transferir as informações. E o que nós temos no nosso conteúdo, que sai nas situações mais simples, como Emmanuel lembrou, ele falou sobre... deixa eu pegar aqui rapidamente de novo, deixa eu lembrar, pegar as palavras certas que ele trouxe. Ele coloca para nós assim que... Cadê? Bom, ele falou aqui sobre os sentimentos que nós transferimos, as ideias, as opiniões, os nossos gostos, as nossas preferências. Tudo isso vem sendo transferido o tempo todo. Então, se nós temos essa consciência de que temos responsabilidades sobre o tipo de influência que nós exercemos uns sobre os outros, nós temos como um dever moral, como uma consequência natural do aprendizado que nós recebemos o tempo todo, através dos nossos estudos, nós temos um dever moral de nos policiarmos, de nos vigiarmos. Vou pegar para vocês aqui duas mensagens interessantes, que são sempre muito bem elaboradas pelos espíritos para nos ajudar nesse nosso entendimento. Uma primeira mensagem é chamada de Influência Espírita. Ela foi escrita por Albino Teixeira, veio através do Chico Xavier. Uma mensagem pequena. E ele diz assim: ninguém dá unicamente aquilo que entrega ou cede a benefício dos semelhantes. Ou seja, ele começa dizendo o seguinte: nós não oferecemos para as pessoas apenas aquilo que nós queremos. Eu ofereço para elas somente aquilo que eu quero. Ele diz assim: cada criatura, através de leis inalienáveis que governam a vida, é obrigada a dar de si própria nas situações essenciais do cotidiano, como sejam no pensamento, na palavra, no gesto, no lar, na comunidade, na profissão, no trabalho, na tarefa, no negócio, na saúde, na doença, na administração, na subalternidade. Quando falou lá em cima o gesto e palavra, quem aqui nasceu sabendo falar palavrão? Uma pergunta de prova essa, né?
Alguém já disse nas primeiras palavras uma palavra cabeluda? Não. Aprendeu através dos exemplos que nós tivemos, seja dentro do ambiente doméstico, seja do nosso ambiente social. E através dessa agressão verbal, dessa agressão mental, nós expressamos aquilo que existe de instintivo dentro de nós. Mas ela foi construída através da forma como nós vemos as pessoas. E continua a mensagem. Em ação espírita, agora nos chama a essa grande responsabilidade por aquilo que nós aprendemos. Nós somos espíritas, ou simpatizantes do espiritismo, cada um de acordo com a forma como se relaciona com a doutrina. Nós ouvimos estudos, nós lemos livros, nós participamos de trabalho, nós frequentamos ambientes. Tudo isso tem um objetivo. Não é apenas eu frequento porque eu acho bonitinho, ou eu frequento porque eu gosto. Pode até achar bonitinho e pode até gostar. Mas muitos de nós buscamos realmente uma transformação. Aquele que frequenta simplesmente na superficialidade é alguém que dentro do seu momento só pode captar, só pode colher aquilo que para ele é importante. Mas nós que somos estudantes da doutrina, nós temos uma outra responsabilidade, que é exatamente ouvir essas mensagens, observar esses exemplos, pôr em prática tudo isso com um objetivo maior, realmente nos transformarmos em pessoas melhores. Porque nós temos um objetivo muito mais do que pessoal e material e físico, é um objetivo espiritual, que vai muito além dessa realidade simples que nós vemos hoje no nosso dia a dia. Então nós procuramos com esforço, muitas vezes aquele esforço hercúleo, que somente Hércules conseguia praticar, de controlar pequenas situações, pequenos instintos que nós temos ainda. Mas ainda continuamos. E como Kardec lembra, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as más inclinações. Então esse esforço constante denota claramente para nós a intenção que nós temos de estarmos num ambiente espírita. Mas isso também pode se estender naturalmente a qualquer religião. Todo mundo que vai para uma religião busca o céu. E esse buscar o céu, nessa expressão simples, traz nos seus bastidores uma ideia muito mais profunda, que é exatamente eu quero, através dos ensinamentos que me são transmitidos, alcançar esse céu que só é reservado para aqueles que se tornam pessoas melhores. Então, no fundo, o caminho é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Então a mensagem diz assim: em ação espírita, somos compreensivelmente chamados a dar todo o apoio material e socorro moral aos irmãos em necessidade, conforme os recursos que usufruímos. Acima de tudo, porém, o espírito é convocado a melhorar a vida e o planeta pela cooperação da influência. Revisemos, pois, dia a dia, nossas atitudes pessoais, observando como distribuímos as parcelas espirituais de nós mesmos, seja no que fazemos ou no que somos. Espiritismo é a orientação certa, e orientação certa se define como sendo o caminho certo de auxílio e o jeito certo de viver. E para fecharmos aqui agora também, mensagem profunda de Joana de Ângeles, cujo título é Influências Sutis. Tudo se irradia na natureza, produzindo vibrações específicas que se identificam umas com as outras, estabelecendo vínculos que se transformam em harmonia do conjunto. No que tange ao ser humano, esse processo é mais expressivo em razão das ondas de simpatia ou de antipatia que decorrem da presença ou da ausência de afinidade entre os mesmos. Há, no entanto, uma influenciação sutil, que passa despercebida e merece consideração. Referimos-nos à identificação de ideias e propósitos que certos indivíduos recebem noutros, passando a receber-lhes o magnetismo e deixando-se impregnar. Quando essa força se exterioriza de pessoa boa, nobre e generosa,
produz salutar efeito sobre aquele que se deixa arrastar, assimilando-lhe as vibrações e os exemplos edificantes de que passam a dar mostras após o convívio estabelecido. Quando, porém, se trata de criatura enferma do caráter, portadora de influenciações morais danosas, a sua subjugação se transforma em efeito nefasto para quem lhe padece a injunção. Sentindo-se atraídos pela influenciação daquele com quem convive, cabe a cada um desidentificar-se desse arrastamento e sintonizar com Jesus, que é o único modelo para a humanidade terrestre. Assimilar as boas impressões é muito importante, mantendo, porém, a própria individualidade, desde que cada indivíduo possui específico patrimônio e tem por meta, em razão dos seus atos passados, a renovação interior e a autorrecuperação conforme as forças de que disponha. O tarefeiro possui compromisso pessoal intransferível com a realização de que deve operar. Os estímulos que recebe constituem-lhe valiosa contribuição que o não deve afastar do dever sob o fascínio diferente. Outro sim, deixando-se conduzir pelas interferências negativas, quando é portador de discernimento e razão, torna-se-lhe o fato um agravame perturbador. Nesse panorama, todavia, ocorre uma influenciação que merece ser examinada com cuidado. Quando se exterioriza de uma pessoa saudável, os bons espíritos a utilizam discretamente, a fim de auxiliar os seus pupilos e aprendizes, influenciando-lhes ânimo e orientações com que os auxiliam ao fortalecimento e à coragem para a luta de crescimento interior e de autoiluminação. Velando por eles, quando não os consegue alcançar diretamente, os induzem às boas companhias, aos convívios edificantes. Aqui dá para a gente ter uma ideia da estratégia que os espíritos têm quando nos empurram uns para os outros para nos auxiliarem naquilo que nós precisamos. O trabalho que é nos convencer de se aproximar, de nos aproximarmos de alguém, de frequentarmos um ambiente, de ouvirmos uma ideia, de absorvermos alguma mensagem. Então, estratégias que são utilizadas no silêncio das influências espirituais por esses amigos maiores. E, assim nós esperamos, que nós também tenhamos esse compromisso e tenhamos consciência do quão complexo é fazer com que o indivíduo ouça uma mensagem, ou se ele não puder ouvir uma mensagem, captar o pensamento, a ideia do próprio protetor, do próprio amigo espiritual, conduzir alguém por um caminho que possa receber essa mensagem. Por outro lado, diz aqui Joano de Ângeles, nem fala, viu, mas é o trabalho que esses espíritos têm para a gente, né? Muitos de nós chegamos no espiritismo porque fomos praticamente arrastados por esses amigos. Já que você não me ouve, vai ouvir lá o Zé falando lá na internet. Não tem outro caminho, então vai esse mesmo. Não tem coisa melhor, então pega esse. Ou então vai lá ler aquele livro espírita. Ouça aquela pessoa, assista aquele programa, faça alguma coisa. Então fomos arrastados o tempo todo para cá. Por outro lado, aqueles que se afinizam com os maus, igualmente passam a receber influenciações perturbadoras dos espíritos perversos, que se comprazem em perseguir e infelicitar por prazer, por inveja ou por desforço injustificado. Inicia-se, nesse caso, obsessões de uns encarnados por outros, por sua vez vítimas também de sutis interferências espirituais perniciosas. Aqui a gente já também aprende uma outra lição, de que forma que agem os espíritos inferiores no mundo espiritual. Se por acaso eles não conseguem nos transmitir uma mensagem que interfira de alguma forma na nossa conduta, ou que proporcione para nós algum tipo de prejuízo, certamente eles vão então fazer todo o esforço para que algum encarnado, se aproxime e exerça alguma influência sobre ele. Porque é assim que funciona esse mecanismo. O mecanismo do magnetismo pessoal, ele acontece no mundo físico ou no mundo espiritual,
ou num sobre o outro, ou no outro sobre um. Então são energias que existem simplesmente e que afetam todas as dimensões, todas as esferas. Conforme a condição moral e mental de cada indivíduo, a sintonia é feita na mesma faixa vibratória. Eis porque a todos cumpre manter-se em atitude vigilante para bem se discernir e em frequência de oração, de modo a elevar-se vibratoriamente, ascendendo em aspirações e ideias, portanto, em campos vibratórios de influenciações felizes. Simão Pedro, interrogado por Jesus a respeito de sua procedência, respondeu emocionado, em sintonia com o psiquismo superior, que ele era o Messias aguardado. Logo depois, porque o benfeitor celeste informasse que deveria descer a Jerusalém para sofrer e dar o testemunho, ficou aterrorizado e disse intempestivo: nós não o deixaremos. Advertindo-o e aos demais companheiros, o mestre exprobou-lhe a conduta: afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor, referindo-se naturalmente ao espírito insensato e leviano que tomara o pescador invigilante. Procura, desse modo, também tu, identificar a onda de influenciação que te envolve e descobrir-lhe a procedência, a fim de elegeres aquela que te beneficie, sem que interfira ou perturbe a tua individualidade ou tarefa. Essa mensagem, então, foi recebida por Divaldo, lá no Centro Espírita Casa da Redenção, em Salvador, em 97. E aqui uma frase muito interessante para nós. Assimilar as boas impressões é muito importante, mantendo, porém, a própria individualidade. Então, a partir desse entendimento que nós temos, para fecharmos aqui os nossos estudos de hoje, o nosso estudo de hoje, temos agora essa noção de que muito da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa forma de viver, vem de fora de nós, da forma como disseram que tem que ser, ou da forma que nós achamos interessantes viver também. Então temos que ter essa responsabilidade daquilo que nós fazemos e daquilo que nós escolhemos. Principalmente nós, que temos esse compromisso. É um título pesado que a esmagadora maioria de nós não merece, que é exatamente ser um trabalhador da última hora. Porque esse trabalhador é aquele trabalhador dedicado, disciplinado, é aquele trabalhador que não reclama, é aquele trabalhador que tem consciência plena do seu dever. E, lamentavelmente, a maioria de nós não tem ainda essa capacidade. Longe disso, nós somos muito mais para aprendizes do que para qualquer tipo de trabalhador. Mas, como todo bom aprendiz, ele também pode ser um bom trabalhador. É mais ou menos dentro daquela vida acadêmica. Você pode não ser um bom profissional, pelo fato de você não ter alcançado ainda essa capacidade. Mas certamente pode ser um bom estagiário. E o estagiário é o que mais trabalha, muitas vezes, dentro de uma empresa. Então, sejamos nós, então, aquele estagiário disciplinado, aquele aprendiz dedicado, para fazermos pelo menos o máximo que nós conseguimos, com a consciência de que sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, interfere e influencia no ambiente à nossa volta. Se não diretamente falando com as pessoas, deixando a nossa marca pessoal onde quer que nós estejamos. Aquilo que nós fazemos é praticamente uma assinatura moral, que nós deixamos onde quer que nós estejamos. Se eu faço um trabalho e vou embora, aquele que chega e encontra aquele trabalho feito, vai saber quem fez. Pela forma como foi feita, pela dedicação, pelo capricho, pelo relaxo, seja lá como for. Então tudo aquilo que nós fazemos, e nesse ambiente de hoje, que nós já conversamos bastante sobre isso, onde nós temos as redes sociais, que são formas de nós influenciarmos centenas, milhares de pessoas, com uma simples frase, com um simples comentário, com uma simples concordância de uma ideia que é disseminada nessas redes. Nós, na verdade, estamos alimentando e sendo alimentados por essas ideias que se encontram por aí. A grande pergunta que nós fazemos é: qual é a qualidade dessas ideias? Que tipo de alimento nós estamos absorvendo?
dentro do campo nutricional, nós temos ali alimentos gordurosos, alimentos com açúcares, alimentos com toxinas, com conservantes, alimentos saudáveis. A pergunta é, o que nós desejamos exatamente digerir para ajudar no funcionamento do nosso corpo? É aquela história da gasolina de qualidade ou da gasolina suja batizada? As ideias são as mesmas coisas. Então temos que ter muita consciência disso, de sabermos que o nosso cérebro, que a nossa mente, é um gerador potente de novas informações. Então recebemos e devolvemos de imediato, principalmente nessa fase dinâmica que a vida, que no mundo físico hoje, acabou alcançando. E temos que ter sempre a referência do Evangelho. Não o Evangelho dogmático, o Evangelho mágico, o Evangelho religioso, mas o livro moral que nós temos hoje a oportunidade de estudar. Então, essa é a mensagem de hoje para nós. Um pouco de fermento que nós oferecemos, ou um pouco de fermento que nós recebemos, é capaz de transformar a massa inteira onde nós misturamos tudo isso. Então sejamos sempre vigilantes e cuidadosos e conscientes principalmente de que o nosso trabalho sempre vai ter alguma repercussão na vida de outras pessoas. E se por acaso alguém sofre por nossa causa, nós acabamos de estabelecer um vínculo profundo em que nós depois teremos que resgatar. E é daí que hoje nós temos tantas e tantas famílias, tantos e tantos grupos de pessoas infelizes que são obrigadas a conviver juntas, sem saber quais são as causas. Muitas vezes uma vida de influência negativa fez com que aquela pessoa transformasse a sua vida, sofresse e hoje se encontra junto de novo, só que agora com o compromisso de ser resgatada daquilo que nós muitas vezes provocamos. Então, se nós vamos fazer um planejamento para essa melhoria, comecemos a fazer essa mudança íntima e temos essa consciência de que cada palavra dentro de casa, cada gesto, cada sorriso, cada sarcasmo, cada atitude, cada agressão, cada carícia, tem uma resposta imediata sobre o outro. Então ofereçamos sempre aquilo que nós temos de melhor, tanto quanto possível, e sejamos seletivos naquilo que nós recebemos. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho então a gente volta. É um trabalho difícil, não tenhamos dúvida disso, mas o conhecimento é o primeiro passo,